Shalom Lekulan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Hoje é quinta-feira e estamos juntos para mais um encontro de um pedacinho da Torá, porção Kitavô, a 50ª porção do livro da Torá, dos 5 livros de Moshe. Então, vamos finalizar logo o livro, daqui a pouquinho, estamos aí mais um mês, finalizamos esse livro, toda a Torá, todo o estudo da Torá, para reiniciarmos mais um período de estudo com as 54 porções. Seja muito bem-vindo ao canal Techuvá Total para acompanhar nossa programação semanal, que o Eterno te abençoe e te guarde em todos os dias da tua vida. Se você, então, já está com o coração aberto, vamos iniciar o nosso estudo, onde eu vou trazer mais alguns números. Hoje não vai ser muito número, não, vocês vão acompanhar com muita facilidade, mas é interessante a gente observar alguns dados que estão na Torá. Então, vamos ao estudo da Parashá Kitavô. E nessa porção nós vamos ter as leis sobre as primícias, né? Os picurim, que já foram comentadas em outras porções, foram comentadas em Mishpatim, na porção Kitsá, na porção Korah, né? E agora vai ser complementado, esse estudo vai ser complementado, o estudo das primícias, dos picurim. Nós teremos aqui também mais algumas instruções sobre os dízimos. Também nós vamos ter aqui bênçãos que para aqueles que cumprem o pacto com o Eterno, aqueles que estudam os seus pronunciamentos, os seus mandamentos, os seus regulamentos e mandamentos, né, e que cumprem, praticam todos os dias. Nós vamos ver também maldições para quem transgride esse pacto, né? Então nós vamos ter esse estudo com essas maldições e as bênçãos no próximo Shabá com Moré Daniel. São apresentadas 98 maldições que são dirigidas para cada uma das pessoas que estavam ali com Moshe e também para cada um de nós, né? Então a Torá, ela é para cada um de nós. Cada um deve cumprir os Hukim e os Mishpatim do Eterno. Lá na porção Berucotai, mais atrás, a gente viu todas as bênçãos, mas de forma geral, dada para todo o povo. Agora aqui, Moshe dirige para cada um de nós, né? Por isso, essas 98 maldições, para a gente contrapor essas maldições, a gente fala Lehai quando a gente brinda o vinho. Por quê? Porque a gemátria de Lehai, né, para a vida, a palavra Lehai, que significa para a vida, Lamed, Het, Yud, Mensufit, né, a palavra Lehai também soma 98. Então, quando a gente toma o vinho, a gente fala para a vida, significando que a gente está contrapondo essas 98 maldições que são dirigidas nessa porção. Essa Parashá, ela termina com uma maldição, né, e termina com uma bênção. Por isso, essa porção também é lida exatamente antes do Rosh Hashanah. Nós vamos falar um pouquinho também sobre o Rosh Hashanah, que está chegando o ano novo hebraico, né, no dia 25 de Tishrei, está chegando o ano novo, e a gente tem aqui que a palavra Kitavô, ela é lida antes de Rosh Hashanah. Por quê? Porque a gente está simbolicamente dizendo que o ano termine com as suas maldições e o próximo se inicie com as bênçãos. Essa porção trata primeiro das maldições e depois das bênçãos. Talvez daí tenha surgido aquela musiquinha que todo mundo canta no final do ano, né? Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, ou seja, todas as maldições se vão com essa porção Kitavô e que o próximo período seja de muitas bênçãos, né? Então, nós temos também que a palavra Kitavô você pode rearranjar para dar
os caminhos de avô dos nossos pais, né? Caminho que o pacto que foi feito com Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós temos que essa porção traz muitas bênçãos, né, para aquele que cumpre os hukim e os mishpatim do Eterno. Mas isso vai ser estudado com muito detalhe no próximo Shabá. Hoje eu quero trazer para vocês mais alguns números da Torá, né, os números em que acho que eu pulei, não, está certo. Acho que são números que trazem alguns ensinamentos, que trazem algumas curiosidades sobre a Torá, né? Então, você hoje tem uma facilidade em estudar a Torá em capítulos e versos, né? Isso facilita a nossa vida, facilita a gente encontrar qualquer texto dentro da Torá, basta dar essas coordenadas, né? Capítulo e verso, é muito fácil, mas nem sempre foi assim, né? Você sabe que a Torá escrita no rolo, ela não tem pontuação, ela não tem início de capítulo, verso, não tem nada disso, né? São definidos as parashot, são definidos pelas palavras importantes no início de algum texto. Os livros são dados os nomes dos livros pela palavra mais importante no início de cada livro. Então, Bereshit, por exemplo, é a primeira palavra da Torá e a primeira palavra que é importante, né? Palavras como adjetivos, preposições, essas não são adotadas como nome de uma paraxá ou de um livro, né? Então, se pega a palavra, um substantivo, um nome próprio, um nome de alguém, né, que esteja próximo aí, logo no início da frase. Mas isso era muito complicado, né? Principalmente quando foram acrescentados os profetas, os escritos e os escritos nazarenos, né? Então ficava muito difícil fazer localizar dentro do texto qualquer paraxá. Então tinham pessoas que tinham esse treinamento, essa habilidade em marcar, né, selecionava o que seria lido no dia e fazia uma marcação no rolo ali com alguma coisa que era acrescentada, era preso ali na página, na parte de cima do livro, e aí se localizava facilmente onde estava aquela palavra. Então tinha que se conhecer a Bíblia de cor, né? Então tinha pessoas com esse treinamento. Mas quando no ano de 1227 foi feita uma divisão. Por quê? Porque naquele momento a igreja ela tinha supremacia, ela era superior a tudo, ela iniciou a Inquisição. Então tudo que era material judaico, tudo que lembrava a religião judaica ou tudo que remetia à Torá era proibido, a perseguição era muito grande, né? Por quê? Porque só se podia ler a Bíblia em latim ou em grego, né? O hebraico era meio que velado, escorraçado, né? Era perseguido, muito perseguido. Então, muitas vezes a igreja fazia acariações com os rabinos, né? Porque tinha um conhecimento muito grande da Torá, e a igreja imputou todo o Tanar como um Antigo Testamento, ou seja, uma palavra que foi obsoleta, que foi substituída pelo Novo Testamento, né? E os rabinos ainda seguiam o Tanar, e nessas discussões era muito complicado, né, se achar algum texto dentro da Torá com a rapidez que eles queriam para fazer essas acariações, né? Então, pedindo, por exemplo, falar da porção que estava ali, era complicado, porque tinha que se enrolar e desenrolar o rolo até achar a porção, até achar algum texto dentro da porção. Então, nesse ano de 1227,
um professor da Universidade de Paris, Stephen Langton, ele fez essa divisão em capítulos, né? Então ele dividiu a Torá em vários capítulos. Agora, será que isso foi feito da cabeça dele? Será que ele decidiu onde começava um capítulo, onde terminava esse capítulo? Certamente que não, certamente que ele teve orientação do Eterno para isso, né? Como nós vamos ver daqui a pouco, tem uma importância muito grande esses números, e isso facilita muito a nossa vida, mas não era suficiente, né? A divisão em capítulos ainda não era suficiente, porque cada capítulo tinha muito texto. Então, 300 anos depois, um impressor parisiense fez a divisão em versos, né? Em versos no ano de 1551. Então, vamos corrigir aqui que eu parei. No ano de 1551, Robert Stephanus fez essa divisão em versos, o que facilitou muito mais, né, a leitura ou buscar qualquer texto dentro da Torá. Então, se hoje a gente tem uma facilidade muito grande em estudar a Torá, em achar a menção a cada texto, né, é graças a essa situação de perseguição. A origem foi ruim, mas a finalização foi muito boa para nós, né? Então, facilita muito a nossa vida, e o judaísmo concordou com essa divisão, aceitou essa divisão e segue essa divisão até hoje. Então, isso foi muito importante e foi muito útil para facilitar a leitura da Bíblia, né, de toda a Bíblia, porque essa divisão ela vai desde do Tanar até Apocalipse. Então, todos os livros, 66 livros da Torá, são divididos em capítulos e versos. E aí, para fazer um resumo do que a gente tem na Torá, um resumo do que a gente tem, por exemplo, o Bereshit, ele tem 12 parashot, são 50 capítulos em Bereshit, com 1533 versos, né? Shemot, 11 parashot, 40 capítulos, 1210 versos. Vaikra, 10 parashot, 27 capítulos, 859 versos. Bamidbar, 10 parashot, 36 capítulos, 1288 versos. E Devarim, esse livro que estamos estudando agora, tem 11 parashot, 34 capítulos, 955 versos. Então, a gente vê aqui que Vaikra, que é o menor livro, lógico que tem menos capítulos, né? Então, o número aqui é um número muito próximo, né? Um número muito próximo do 40, excetuando Bereshit, que é um livro muito grande, porque traz toda a base, né, do que vai ser estudado nos outros 4 livros. Então, a gente vê aí a importância, né, a quantidade de números que tem na Torá. A gente fala em 304.805 letras no total da Torá. Claro que você pode também fazer esse levantamento para os profetas, para os escritos nazarenos, mas os livros base de tudo, né, a Torá, ele é apresentado aqui dessa forma. Agora, nos versos aqui, a gente tem uma confusão, né? Os versos, eles têm uma confusão, a gente não tem um número certo, né? Enquanto a gente tem um número certo de parashut, criado por Ezra, né? Como a gente tem um número certo de capítulos, criado em 1271, se não me engano, já esqueci o número, na divisão de versos, isso gera uma certa confusão, há uma grande confusão aí na divisão de versos. Por quê? Porque alguns tradutores, eles, para dar um sentido melhor ao texto, eles às vezes juntavam frases de versos diferentes no mesmo verso, ou então achavam um verso muito longo e dividiam o verso em 2. Então, dependendo da tradução,
você vai ter números diferentes, né? Você tem números que não bate, né? Uma versão com outra, você alguém anotar lá a quantidade de versos, né? Algumas Bíblias trazem no início de cada livro um resumo, número de palavras, número de versos, número de capítulos. Você vai ver que em versões diferentes esse número de versos muda um pouquinho. Mas nada que impossibilita a leitura da Torá ou de toda a Bíblia, isso não impede, né? Então tem algumas versões que tem o número do verso segundo o hebraico, e entre parênteses ela coloca o verso segundo o adotado pelas religiões, por exemplo, né? As religiões não hebraicas, não judaicas, né? Então tem essa diferença, mas isso não altera. Agora, se você precisa de uma exatidão matemática, aí já complica, né? Estudar os versos é complicado, porque é muito difícil, né? Você ter 20 mil versos numa, ou 20 mil em um, ou 5.533 versos na Parashá, no livro de Bereshit, por exemplo, 1.533 versos, mas tem gente que diz que tem 1.534, então tem uma diferença aí de um verso que aí você não pode fazer, não pode usar esses números, né? Então, a gente pode então fazer um estudo aqui, vamos fazer um estudo com o número de versos dos livros, né, dos livros da Torá, que são os mais comuns, os adotados pela grande maioria das edições. Então, por exemplo, o número 1533 é um número que está na grande maioria das versões da Bíblia, né? Seja em hebraico, em inglês, português, em qualquer outra língua, o número 1533 é muito comum. Aparecem alguns 1534, aí são poucos, né? Se você pesquisar versões da Torá na internet, você vai ver que aparecem alguns, mas se você tem que se contar, né? Se você contar verso a verso, você vai chegar no número 1533. Esses 1534 não é muito justificado, não tem uma comprovação, quer dizer, não sei quem contou isso e como contou, então é muito difícil a gente usar esse número 1534. Né? E matematicamente o número 1533 é mais interessante. Né? Não é por isso que a gente vai usar o número 1533, mas a gente sabe que na Torá, pelo que a gente já viu durante esse ano, muita matemática, né, muita precisão matemática foi colocada na Torá. Então, é provável que o Eterno colocaria um número que não tem uma beleza matemática tão grande, né? O 1534 não tem uma beleza tão grande como o número 1533. Então, a gente pode fazer um pequeno estudo, né, de algumas dessas relações, né, só para exercitar, né, se você depois quiser aprofundar o seu estudo, né, que você gostar um pouco de matemática, você pode aprofundar esse estudo, né, criar aí uma metodologia, e tem que sempre validar, tem que sempre verificar se essa metodologia está correta, está dando os resultados corretos. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um número que a gente já discutiu bastante recentemente, né, na porção, se não me engano, na porção EKEF, a gente discutiu um pouquinho os números, né? Então, o número 3 e 7, os números 3 e 7 aparecem muito na Torá, o 37 é um número que aparece muito na Torá. Então, vamos pegar esse número 37, vamos pegar o 3, multiplicar por 73 e multiplicar por 7, né? 37. A gente apenas colocou um sinal de multiplicação aqui e aqui, que dá exatamente o número 1533. Né? Então, novamente, esse número tão importante, né, que é o 3 e o 7, que o Eterno colocou esses dois números em bastante profusão dentro da Torá, ele já nos mostra aqui uma relação muito grande
com o livro de Bereshit, né? E a gente tem que lembrar sempre que o livro de Bereshit só foi dividido em capítulos e versos lá pelos idos dos anos 1500, né? 1551, essa versão, essa colocação dos versos, né? Então, você vê aí que quando a Torá já foi escrita, ela já foi escrita prevendo, né, que mais à frente esses números apareceriam no meio da Torá. Então, tudo já foi feito pelo Eterno de forma perfeita, né? Então, tudo que a gente possa descobrir hoje na Torá já estava ali, né, graças à sabedoria infinita do Eterno. Então, vamos ver mais um pouquinho aqui a letra Aleph, né? A letra Aleph, que é a primeira letra do Aleph Beit, né? É a primeira letra do Aleph Beit, e o Aleph representa o Eterno. Por quê? Porque o Eterno é um, né? Como diz o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então o Eterno é um, então o Eterno é representado pela letra Aleph, né? E a gente vê que na letra Aleph nós temos aqui uma Vav, né? Uma Vav e duas Yud, formando aqui 10 mais 10 mais 6, 26, que é a gemátria do tetragrama. Então nós temos aqui que o primeiro de tudo é o Aleph, o primeiro de tudo é o Eterno. Então, se a gente pegar no livro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 44, verso 6, nós temos aqui: Koamar Adonai Melech Israel. Assim diz Adonai, o rei de Israel. Tsevaot, onde é que eu estou? Koamar Adonai Melech Israel, Vegoalô Adonai Tsevaot Ani Rishon, Akaron Umibaldi em Elohim. Assim diz Adonai, o rei de Israel, o seu redentor, Adonai dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, o Aleph e o Tav. E fora de mim não há Elohim, quer dizer, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outros deuses fora do Eterno. Mas no capítulo 41, verso 4, também diz: Mifa'al Asakoré Hadorot Merosh Ani Adonai Rishon Ve'et Akaronim Ani Hu. Quem operou e fez isto? Chamamos as gerações desde o princípio. Eu, Adonai, que sou o primeiro, e com os últimos sou o mesmo. Então, Adonai é o Aleph e é o Tav, ele é o primeiro e é o último, né? Tudo está contido em Adonai. E também nós temos também no livro de Yeshayahu, o livro de Isaías, no capítulo 48, verso 12, Shema Elai Yaakov ve Israel, né? Escuta a mim, Yaakov e Israel, Mekorai Anihu, Rishon Af Ani Akaron. Escuta-me, ó Yaakov, e tu, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro e eu também o último. Né? Então, Adonai é sempre um, né? É sempre um do início ao fim. Não existe nada além de Adonai. Tudo está contido na unidade do Eterno. Então, é muito interessante que a letra Aleph ela tem um significado muito importante. Né? Então, ela representa o Eterno, em toda a sua majestade, o Rei de Israel, o Senhor de todos os exércitos. Né? Então, vamos pegar a presença da letra Aleph na primeira frase de Bereshit, a primeira frase da Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Porque essa frase é a que define toda a história, define toda a escritura. Porque se não fosse esse princípio, se não fosse essa origem de tudo,
nada do que virá depois seria contado, né? Se o Eterno não cria primeiro os céus e a terra, não existiria nada, não poderia ser criada a vida, não poderiam existir os vegetais, os animais e o homem. Então, essa frase é a origem de tudo. E é interessante notar que nessa frase aparece a letra Aleph 6 vezes, né? 6 o número do homem, o homem que foi criado no sexto dia. Então nós temos aqui em Bereshit, nós temos em Bará, nós temos em Elohim, nós temos em Etz, nós só não temos em Hashamayim, né? Em Hashamayim nós não temos a letra Aleph, né? Por quê? Porque o homem não vive no espaço, né? O homem não vive, o homem não tem asas, ele não vive no espaço, ele não voa, ele não está nos céus, né? Ele tem que buscar esse caminho para os céus. E nós temos aqui em Veete, nós temos na terra. Então, o homem vive na terra, seus pés estão na terra, né? Então, é muito interessante notar essa presença da letra Aleph, né? E se a gente pegar a posição aqui, ó, a posição 1, 2, 3, 4, né? Lembra da aula do que nós falamos da Gemátria na semana anterior, que é a posição das letras. Então a gente pega aqui a posição das letras em cada aparição da letra Aleph, e vamos pegar aqui na terceira posição, na nona posição, na 10ª posição, na 15ª, na 23ª e na 26ª. Somando tudo, nós temos o quê? Nós temos 86, e 86 é justamente essa gemátria aqui, ó, Elohim, né? Se a gente pegar o valor de cada letra de Elohim, soma 86, mostrando aqui que a presença do Criador, né? A presença do Criador relacionada aí com a letra Aleph em Bereshit. Então nós temos aqui novamente uma comprovação de toda a grandiosidade do Eterno que foi colocada nessa primeira frase. Nessa primeira frase a gente pode levar dias e dias falando sobre ela, que ela tem muito significado, ela tem um significado muito profundo, né? Há sábios aí que se dedicam muito ao estudo do livro de Bereshit e principalmente dessa frase, né? Só a palavra Bereshit você pode conseguir aí uma discussão de várias e várias páginas só da palavra Bereshit, né? Então, cada letra, cada palavra da Torá tem um significado muito profundo, muito maior do que a leitura que a gente faz no Peshat, no nível mais direto da palavra, né? Então vamos pegar a letra Aleph, né? A letra Aleph, ela pode ser ela pode ser escrita assim, Aleph, Lamed e Fé, né? Então toda letra hebraica ela começa por ela mesma, né? Aleph não é igual em português, né? Por exemplo, a letra H, né? A letra H começa com A, né? Não começa com H. No hebraico não, todas as letras começam por ela mesma e tem os outros sons incluídos, geralmente com três letras, Aleph, né? Então o Aleph vale 1, o Lamed vale 30 e o Fe Sufit vale 80, somando 111 vezes, 3 vezes a aparição do número 1, né? E isso, 111 é exatamente o valor 3 vezes 37, o 37 que nós já falamos muito, né? E o 3 também, que nós já falamos bastante, né? Então, nós vamos pegar aqui as gerações que vieram antes do dilúvio, né? Gerações que vão de Adão a antes de Noa, né? Ao pai de Noa, né? Então, Lemer, né? Lemer foi o pai de Noa, então de Adão a Lemer nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes, né? Porque Noa já deu início a toda uma nova geração de seres, né? Então nós temos aqui que no capítulo 5 de Bereshit, esse é os livros das gerações de Adão. E todos os dias de Adão, que Adão viveu, foram 930 anos e morreu, né? Então aqui a gente tem que ver essa palavra, e morreu, por que
que isso foi colocado aqui? Né? Porque vocês lembram lá que pouco antes de Adão ser expulso do paraíso, que o Eterno tinha dito para ele, o Eterno disse: de todas as árvores podereis comer, mas do fruto da árvore do conhecimento bom e ruim você não pode comer, porque o dia que você comer, morte morrerás. Né? Então, ele comeu, e aí o que aconteceu? Morreu. Mas ele não morreu logo depois que comeu. Né? A fruta não estava envenenada. Comeu, mordeu e caiu duro. Não. Ele morreu muito tempo depois. Ele viveu 930 anos e morreu, significando que o ser humano é mortal. O ser humano, a partir desse momento em que ele desobedeceu ao Eterno, ele morreu. Então, não existe ser humano que não morre, não existe ser humano eterno. Né? Então, todo ser humano vive e morre. Então, nós vamos ver aqui o filho de Adão, Shet, né, o terceiro filho de Adão, viveu 912 anos e morreu. Então, todos eles, o Eterno vai dizer, viveu tantos anos e morreu. Todos morrem, né? Todos morreram, não tem nenhum personagem das Escrituras Sagradas, né, de Adão a Yeshua que não tenha morrido. Né? Yeshua, um caso à parte, que ele é o primogênito a ressuscitar, ele foi o primeiro a ressuscitar, mas todos os outros viveram, trabalharam, fizeram o que tinham que fazer e morreram, né? Todos morreram. Então, nós vemos Shet, nós vemos o filho de Shet, Enosh, que viveu 905 anos e morreu. Nós temos Kenan, que foi, não é Canaã, é Kenan, né, filho de Enosh. Kenan é o nome da terra prometida, era um descendente de Noa, né, filho de Ram, filho mais novo de Ram, né, filho de Noa. E viveu Kenan 910 anos e morreu. Mahalalel viveu 995 anos e morreu. Né? E todos os dias de Yered, filho de Mahalalel, viveu 962 anos e morreu. Depois Enor, né? O Enoque, né? Foram 365 anos e andou com Elohim e desapareceu porque Elohim o tomou. Ou seja, todos esses aqui morreram e foram enterrados. Esse aqui morreu, e como Moshe e como Aaron, ninguém sabe onde está, ninguém sabe onde foi enterrado. Por quê? Porque o Eterno o retirou da vida, né? O retirou da terra, morreu, e ninguém sabe por onde anda os seus restos mortais. Né? E todos os dias de Metushelá foram 969 e morreu, né? Viveu quase 1000 anos, né? Foi o mais longevo de todos e morreu. Né? Então muita gente pergunta como é que essas pessoas viviam tanto, né? Como é que essas pessoas viviam aí 900 anos, né? O mais novinho, né? Morreu mais jovem foi Mahalalel, viveu 895, e Enor, né? Que viveu 365 anos e também morreu. Certamente naquele período antediluviano, a vegetação que cobria a terra, né, que a nossa alimentação é dada pelo Eterno, Bereshit, capítulo 1, verso 29, é a vegetação, é a alimentação vegetariana, né? Nós somos criados para comer vegetais, e não carnes, não animais. Né? Apesar de que mais à frente o Eterno permite que a gente coma carne, né? Mas não é, o nosso alimento não é a forma como nós somos construídos. E certamente antes do dilúvio devia ter aí vegetais mais com poder nutritivo muito maior do que o que a gente tem hoje. Né? A gente já sabe que a ciência já prevê que praticamente 10 a 40 espécies desapareceram, né, durante toda a história da humanidade. Né? E nós temos que Lemer viveu 777 anos e morreu. Quer dizer, esse número 777 é muito interessante, né? O número 777, 3 vezes o número 7, né? Isso não é à toa, né? Todos eles viveram aqui em torno de 900 anos, né? Tirando o Enor, que não morreu como a gente conhece, mas foi morto e desapareceu
pelo Eterno, e nós temos aqui o número 777. Então, vamos pegar esse número, vamos pegar essa tabelinha aqui com esses 9 nomes, né, com essas 9 pessoas aqui, e distribuí-los pelos livros da Torá. Será que a gente vai chegar em algum número? Né? Como assim? Nós vamos pegar o livro 1, Bereshit, Shemot, vamos associar Bereshit com Adam, Shemot com Shet, Vaikra com Enosh, Bamidbar com Cainan, Devarim com Mahalael, e depois a gente começa Yeshua com Yered, vai até Lemer e depois reinicia novamente. Né? Então nós podemos montar uma tabelinha dessa maneira. Bereshit, Shemot, Vaikra, associado aqui com o nome de cada um. E aqui nós temos o número de capítulos de cada um desses livros. Né? Então nós temos aqui do livro 1 ao livro 39, né? Nós temos o Tanar, né? Então todo o Tanar. Algumas versões da Bíblia coloca esses livros numa ordem um pouquinho diferente, né? Mas essa aqui é a ordem do Tanar hebraico, do Tanar dado como foi dividido os livros, né, segundo o judaísmo, né? E os livros aqui, isso aqui diverge, né? Já os livros dos escritos nazarenos, eles seguem uma ordem única, né? Eles seguem uma ordem única. Todas as traduções mantêm essa mesma ordem. Então, nós vemos aqui o livro da segunda Shmuel está em Lemer, o livro de Ovadiah em Lemer, o livro de Terelim, né, Salmos, está em Lemer, nós temos o livro de Esdra em Lemer, nós temos o Romanos, já dos escritos nazarenos, Timóteo, e a segunda carta de Yohanan, já com o livro de Lemer. Então, se a gente pegar aqui só os livros associados com Lamer, né, um livro que o homem que viveu 777 anos, nós podemos montar essa outra tabelinha aqui, né, aqui a ordem dos livros e aqui o número de capítulos. Né? Então, o que a gente pode tirar daqui? Né? Se a gente somar o número de capítulos, a gente tem o número 208. Né? 208, a gemátria, né, se a gente reduzir essa gemátria aqui, se a gente reduzir esse número, tirar a raiz desse número, a gente vai ter o número 1. Né? O número 1 é o Aleph. Então o Aleph está representado aqui, de uma certa maneira, está representado em todos os livros da Bíblia, né? Todos os livros que formam o cânon das escrituras sagradas. Existem outros livros, mas não estão no cânon. O cânon, ele foi dividido, ele foi separado, né, quais livros fariam parte do cânon. Foi um grupo grande de sábios que fez que juntou todos esses livros. Né? Então, por inspiração divina, certamente, porque a gente não teria como chegar nesse número aqui simplesmente de nossa própria cabeça, né? Como é que a gente chegaria nesse número fazendo esse estudo? E também o número de ordem forma aqui o quê? 252, né? Somando aqui o número 9, 18, 27, 36, 45, até o 63 dá 252, que é 7 vezes 36, ou seja, é um múltiplo de 7, né? O 7 que aparece tantas vezes. Né? E a gente também tem também o número 36, né? O número 36 é um número muito importante, é o Lamed Vav, né? Lo, né? Para você. Então, é muito importante a gente também estudar esses números, né? Depois você pode aí buscar essas relações, estudar um pouquinho mais essas relações e pode descobrir mais coisas aqui, né? Porque a gente não tem condição de aprofundar muito mais, né? Porque são estudos que levam muitas e muitas horas para a gente buscar cada detalhe. A matemática
ela, quando você começa a brincar com a matemática, é fascinante, né? Porque você vai descobrindo muitas e muitas relações. Então, é muito interessante. A gente pode também pegar os anos de vida de cada um e a gente verifica, né, o seguinte, por exemplo, qual o número de ordem do verso que registra a idade do primeiro homem. Né? A gente sabe que ele viveu 930 anos, a gente viu que está no capítulo 5 de Bereshit, no verso 5, né, e todos os dias que Adão viveu foram 930 anos e morreu. Mas será que isso tem alguma outra relação matemática envolvida aqui? Né? Vamos ver. Bereshit 1 tem 31 versos, Bereshit capítulo 2 tem 25 versos, capítulo 3 de Bereshit tem 24 versos, capítulo 4, 26, e aqui essa frase aparece no 5º verso, né? Então, são 5 versos. Se a gente somar aí 31 mais 25 mais 24 mais 26 mais 5, dá exatamente 111, né? Que é justamente a palavra Aleph, né? Então, a letra Aleph, né? A letra Aleph é estendida, né? Escrita com todas as suas letras, dá exatamente o número 111, né? E Aleph é 1. Então, nós começamos a falar pelo 1 e nós terminamos novamente no 1. Então, mostrando aí que o Eterno colocou dentro da Torá muitos e muitos ensinamentos, ensinamentos que mostram, né, mostram que há uma precisão matemática muito grande na Torá, que há uma relação numérica muito grande na Torá, e é muito importante a gente, então, olhar esses números, né, porque através deles a gente pode tirar muitos ensinamentos, muitas informações que no nível Peshá, no nível mais direto do texto, no nível mais simples do texto, a gente às vezes não consegue aprofundar. Então, se você lê o texto da Torá, você se sentir alguma coisa diferente, você achar que naquele texto existe, está muito bonito, está trazendo muita informação, de repente, se você aprofundar um pouquinho mais, você vai descobrir mais coisas. Então, se algum texto não ficar claro, algum texto te deixar alguma dúvida, algum texto você não consegue interpretar direito, tenta ir pela matemática, que você certamente vai ter seus dados esclarecidos, né, suas dificuldades, suas dificuldades de entendimento vai ser esclarecida, né? Então, é muito interessante esse estudo da matemática, né? Claro que o importante é entender o texto, entender o Peshá, é praticar os mandamentos do Eterno, né? Conhecê-los, guardá-los no coração, praticá-los e, dessa forma, ensinar pela sua forma de agir, pelo seu exemplo. Só assim que a gente ensina pelo exemplo, né? Não adianta querer que as pessoas entendam o que você está falando só pelo que você está falando. Se você agir diferente, não tem a mesma força de ensinamento, mas o estudo mais aprofundado pode te trazer mais e mais informações, né? Então, conto com a tua presença amanhã, no Shabbat, com Moré Daniel Ferreira, diretamente de Maceió, vai nos trazer uma explanação magnífica aqui do livro Kitavô, com bastante detalhe. Vamos ver aí as maldições, vamos ver as bênçãos também, né? A profusão de palavra amém que aparece nesse livro, né? Mais aparece a palavra amém na Torá, né? Então, nós vamos ver aí, vamos ter um Shabá maravilhoso, de estudo maravilhoso com Moré Daniel, né? E na terça-feira que vem, você acompanha o Momento do Hebraico, né, com o Moré Marcos Felipe, e na quarta-feira, os Atos dos Emissários com o Moré Raimus, né? Eu quero convidar você agora para o nosso próxima festa que nós vamos ter, né, que é a festa de Yom Teruah e Rosh Hashanah, ou seja, o
o próximo ano, o ano 5.783, está aí na nossa porta, né? Então vamos deixar todas as maldições, todas as dificuldades encontradas no ano de 5.782 e vamos começar um novo ano com bênçãos, e vamos viver esse ano todo com muita bênção, né? Fazendo tudo o que o Eterno nos ensina para que a gente tenha bênção no ano inteiro, né? Então, essa festa nós vamos fazer um encontro online aqui no canal, né? No dia 25/9, 25 de setembro, né? Nós estamos aí há praticamente 10 dias do Rosh Hashanah, né? Então nós faremos um encontro aqui diretamente de Feira de Santana, né? Conduzido pelo Moré Marcos Felipe, às 19 horas, e é importante que você já vá separando aí os 7 frutos de Israel, né? Os 7 frutos de Israel, a Eretz Zahab Udevash, né? A terra que mana leite e mel, o leite que vem aqui do trigo e o mel que vem da tâmara. Então, vá separando aí o trigo, né? Trigo. Esse ano a gente não vai comemorar com outras frutas, né? A maçã e a pera que a gente costumava usar, mas nós vamos usar o trigo. Mas se você não consegue espigas de trigo na sua cidade, é muito fácil. Você pega uma fatia de pão, né? Um pão francês na padaria, qualquer pãozinho tem feito de trigo, né? Então você vai comemorar usando pão. A mesma coisa a cevada, né? Você tem pão de cevada, você tem... não vale cerveja, tá? Não vale cerveja, não. Tem que ser cevada, ou em grão, ou um pão de cevada, um bolo, alguma coisa feita com cevada. É muito fácil encontrar aí nas padarias, em qualquer lugar você encontra, né? Você pode encontrar uva em qualquer lugar, em qualquer mercearia, em qualquer supermercado você acha uva, figo. Se não achar uva ou figo na sua cidade, você pode usar o figo em calda, né? O doce de figo. Você tem olivas, azeitonas. A azeitona aí é muito fácil encontrar, em todo lugar tem, né? Romã, né? A romã também não é difícil encontrar, e você não precisa mais de uma, né? A quantidade de cada coisa aqui, de cada fruto, é bem pequena. Você não precisa ter aí 1 quilo de uva, 20 figos, não, basta 1, 2 figos, é suficiente para você fazer a comemoração com a sua família. A romã também, a romã é dito ter 613 sementes, né? No ano passado eu contei e não cheguei a 500, mas representa um número bastante grande, né? Que representa aí os 613 mandamentos do Eterno, né? Você pode aí pegar uma romã robusta e contar, né? Contar as sementes e ver se dá 613, né? E nós temos a tâmara. A tâmara também é muito fácil de encontrar hoje, né? Casas de produtos naturais, o próprio supermercado vende aí caixinhas com uma pequena porção de tâmara. Eu adianto, né, que se você comprar muita tâmara, você vai comer elas todas, né? Porque uma frutinha gostosa essa, viu? Ela vem seca, muito, muito doce, né? Então eu evito até de comprar, porque enquanto não acaba eu não paro de comer. É muito, muito saborosa mesmo. Então compra uma quantidade pequena para você e para sua família, né? São 7 frutos, muito fácil encontrar. Se você não tiver então o trigo, a cevada, pode usar um pão, um bolo, alguma coisa feita com trigo e com cevada, né? Não é o ei, no caso, trigo e cevada, tá? Então, quero agradecer a você pelo nosso encontro, né? Que você então tenha aprendido alguma coisa hoje, alguns números nesse estudo que fizemos, e nos encontramos amanhã no Shabat. Vamos ouvir a música Nos Campos de Belém, com a dupla Raparvarim. Alguém perguntou, só lembrando aqui agora, alguém perguntou no chat, no Shabat, né, alguém perguntou como poderia fazer para conseguir as músicas da dupla Raparvarim. Nós colocamos no Telegram
todas as músicas que usamos aqui no canal da dupla Parvarim. Mas se você quiser estudar um pouquinho mais do hebraico através da música, que é muito gostoso aprender uma língua através de música, né? Você pode entrar em um desses aplicativos de música e buscar pela dupla Parvarim, né? Eles têm uma quantidade enorme de músicas, inclusive música popular brasileira, convertidas traduzidas para o hebraico, né? Eles cantam em hebraico várias músicas, Tom Jobim, Vinícius, Chico Buarque, Caetano, enfim, todo o pessoal aí. Não tem os novos, né? Não tem os novos cantores, mas também eu acho que a dupla nem está mais gravando, não está mais junto, né? Então, shalom, shalom, vamos ficar nos campos de Belém. בסוף הדרך, אל תחכי עד רדת הערב, חלילי, ילך חלילי, אל תחכי